Foi. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um podcast. Eu tenho o prazer de receber o professor Hermes. Tive um contratempo por causa de um acidente aí numa rua, a polícia teve que interromper a rua e por isso que atrasamos aqui meia hora. A culpa foi as contingências aí da vida. Bom, antes de iniciarmos, temos aqui os verdadeiros heróis do Brasil. Ó, inclusive aqui, ó, Princesa Isabel, o assunto que nós vamos tratar hoje, hein? Que voltada para o público infantil. Também temos aí, nós lançamos o Clube Caravelas, né, que é o herdeiro da Escola Caravelas, então não perca a oportunidade de assinar o Clube Caravelas, um grande repertório de aulas de história, história geral, história do Brasil, história da Idade Média, fascismo, marxismo. Não perca a oportunidade, tá com desconto, mensalidade baixíssima, acho que metade de uma pizza. Muito bem, então sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Professor Hermes, que nós estamos aí com a agenda apertada hoje. Aí. Então, justamente hoje, como eu estava falando contigo, eu marquei 4 compromissos aqui em São Paulo, esse é o terceiro, num dia só. E ainda tem esse acidente aí? Ainda atrasou um pouquinho, eu tenho um quarto compromisso ainda, então correria e principalmente num tema como esse, que é um tema para mim, tão especial, que há muito tempo a gente vem estudando, né, esse tema. Então, para mim sempre é uma alegria, uma satisfação, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui no seu podcast, parabenizar aí pelas suas atividades, pelas suas publicações. Estava vendo ali, olha, Vida de São Luís, professor Lucas Lancaster, bonita edição, viu? Realmente bonitas edições, bem feitas e conteúdo e a forma também, a estética, então tudo isso a gente fica muito contente de ver que a editora Caravelas está aí dando a sua contribuição nesse mercado. Muito obrigado. Então, já pegando o gancho aí com a Princesa Isabel, vamos falar um pouco da educação que ela teve. Ela teve uma educação diferenciada, não teve? Como é que foi a educação dela na corte? Uma educação esmeradíssima, usando assim esse superlativo. Homeschooling. Ela teve o homeschooling, ela teve a graça de ter o homeschooling, educada em casa. O pai dela, também um dos professores, Dom Pedro II. Ele dava aula do que para ela? Ele cada dia chegava lá e fazia assim, pegava gramática, português, sabe? Ele gostava muito de... Ela tinha vários professores. Geografia, essa parte de... Dom Pedro gostava dessa parte da geografia, então ele acompanhava, ele fazia o acompanhamento pessoal e também dava ali, como diria hoje, dava assim, pitaco, digamos assim, aqui e ali, mas assim, no bom sentido, né? Ele acompanhava a formação que tanto ela quanto Dona Leopoldina teve, a irmã mais nova dela, então a educação dela foi esmeradíssima, a gente fica assim, tocado de ver como que ele, desde o berço, ela teve teve o que a gente pode dizer de berço privilegiado, mas no bom sentido, né? No bom sentido, porque Dom Pedro II ele sabia que ele tinha uma certa deficiência na formação dele por conta de tudo que ele, criança, vivenciou no reinado estressante, né? Vamos dizer, estressante do Depois ele pegou o período da regência. Pois é, então foi muito estresse, vou usando essa expressão mais atual, foi muito estresse para o Dom Pedro II na sua infância, que forçada a maioridade logo cedo. Então ele sentia que faltou, né? Aquele cuidado com essa parte da educação. Ele tinha muita sensibilidade, muito gosto pela leitura. Dom Pedro II sempre foi um apaixonado pela leitura, pelos livros, pela arte. Mas ele sentia que, sabe, faltou aquela formação. E essa falta ele preencheu dando às suas filhas a melhor formação, a melhor educação, os melhores professores. Condessa de Barral também foi muito importante na sua formação. E principalmente também na formação da sua catolicidade, porque ela, Princesa Isabel, correspondeu
desde o berço, né, a tudo aquilo que a gente espera de uma formação verdadeiramente católica, no sentido não só de uma educação formal, mas ela viveu o evangelho, sabe, desde nova, e a gente percebe isso nas suas cartas. Eu, quando estive no Museu de Petrópolis, primeira vez, em 2012, eu fiquei assim, admirado de ver mais ou menos 80 mil documentos sobre e da Princesa Isabel no Museu de Petrópolis. É muita coisa. Ela, desde os 12 anos, quando ela começou a escrever cartas, ela vai escrever praticamente cartas até o final da vida dela. Então tem muitas cartas, muita correspondência. Quem que eram os destinatários da carta? Primeiro a família dela, as pessoas mais próximas, e depois as pessoas também da sua convivência na vida pública, né, no Império. Então tem muitas cartas e são documentos preciosíssimos, e muitas delas também a gente vê assim a letra, os adornos, sabe? Desenhos que ela fazia, às vezes de flores, de adorno, ornamentos super, assim, bonitos. Então eu, quando tive acesso a essas cartas, e eu gosto muito de fonte primária, de documento fonte primária, então eu fiquei um tempão ali, fui muito bem tratado, o pessoal do Museu de Petrópolis, espetacular, e eu fiquei ali com aqueles livros todos, aí anotando. Depois muito do material que eu escolhi foi digitalizado, foi enviado depois, graças a essas possibilidades tecnológicas atuais. Então a gente foi recuperando o dia a dia, o universo, a formação, as citações, as leituras. Eu tenho, por exemplo, uma relação praticamente dos livros que a Princesa Isabel lia. Então, toda a literatura do século XIX, sabe, das suas mais variadas temáticas, de todos os gêneros, quer dizer, então ela teve uma educação, assim, com 18 anos, quando ela se casou com Codidê, falava 8 idiomas, sabe? Estudou todas as áreas que você possa imaginar em casa. É isso que eu acho interessante. E às vezes, como eu falei, o próprio Dom Pedro II, às vezes no final do dia, depois de um dia tomado de tantas atividades, fazer questão de fazer o acompanhamento e de também fazer algum ensinamento de uma outra matéria, de uma outra disciplina, de algum ponto que ele achava relevante. Então essa formação pessoal, né, domiciliar, foi muito importante para a sua formação, para a sua educação, para a sua formação cristã, como cidadã, né, como regente. Ela foi preparada para assumir, né, o trono do Brasil, que foi solapado pela proclamação da República, mas Dom Pedro II tinha esse cuidado, né, de dar ao Brasil, certo, uma herdeira, dar uma imperatriz que seria, obviamente, caso não tivesse ocorrido o golpe da República, não há dúvidas que teria sido a melhor governante desse país, porque ela tinha provado já nos seus 3 períodos de regente. Sim, ela certo? Foi regente. Ao que veio. E muitas pessoas acham que ela só ali ocupou o trono e assinou um documento. Não, ela foi participante de muitas discussões, de muitos encaminhamentos e, inclusive, todo o processo para chegar até a Lei Áurea, tá? Merece ser ainda não estudado, que já foi muito estudado, mas merece ser escrito, porque houve toda uma participação da Princesa Isabel nesse processo, importantíssima, tá? Para que aqui no Brasil a abolição ocorresse como aconteceu, porque o maior temor na época, tá? Era que acontecesse aqui no Brasil o que tinha ocorrido nos Estados Unidos, Guerra Civil. Porque o pessoal fala assim, mas tinha que acabar com a abolição, tinha que acabar com a escravidão, que os outros países já tinham acabado, que tinha que acabar aquela coisa toda. O problema era como acabar, tá? Porque se você não tivesse sabedoria, e se não tivesse o temperamento, a determinação e a sabedoria que a Princesa Isabel teve na condução do processo, realmente por conta também dos conflitos, das tensões que haviam aqui no Brasil, como você sabe, né? Período regencial e tantas outras coisas mais,
nesse período, o Brasil realmente poderia não ter tido o sucesso que teve no modo como a abolição aconteceu. Porque, veja, um ponto importante, o primeiro projeto de lei que deu entrada no Congresso da época, Congresso Nacional da época, foi do José Bonifácio, em 1823. Então, eu me recordo que eu, no Senado Federal, na biblioteca do Senado Federal, quando eu estava lá mais no dia a dia, no Senado Federal... Por causa das questões do aborto? Também, e por outras questões mais. Trabalhei no Senado Federal também um tempo. E quando eu lá estava, eu não podia deixar ir à biblioteca do Senado Federal. E eu era, assim, um frequentador da biblioteca, uma riquíssima biblioteca do Senado Federal. E ali eu pude ver, uma das primeiras coisas que eu quis ver foi justamente toda a documentação referente à escravidão do período. E principalmente como que o processo aconteceu no campo legislativo. Então o que aconteceu foi o seguinte, o primeiro projeto de lei foi do José Bonifácio em 1823, e aí você veja, de 1823 para chegar até 1888, 65 anos de tramitação. Então o pessoal fala assim, devia ter feito, então faça, que nem hoje, resolve o plano do STF, hoje. Muito fácil falar, o ativismo judicial, resolve, vai lá e resolve, porque não é tão simples assim, pelos interesses, pelas facções, pelos grupos, pelo caldo de cultura que está. Todo mundo sabe que, dando um exemplo, todo mundo sabe hoje que o ativismo judicial, os abusos provocados, os abusos cometidos pelo STF são exorbitantes, mas resolve. Então o problema é esse, a questão da escravidão é a mesma coisa. Dom João VI já queria o fim da escravidão. Em 1810, Dom João VI já queria o fim da escravidão. Agora, uma coisa é você politicamente, uma coisa é você querer, a outra é fazer. Agora, o problema não é só fazer, é fazer direito, fazer a coisa certa. Então, uma preocupação que a princesa Isabel teve desde o início, quando ela começou a lidar com essa problemática, e ela foi entender melhor essa problemática quando ela esteve pela primeira vez na Europa, na Inglaterra, em 1865. Ela tinha quantos anos? 18 anos para 19 anos. Então. Pois é, ela já falava vários idiomas, já tinha uma formação. Quais eram os idiomas que ela falava? Ele falava o inglês, o francês, o italiano. Bom, vamos contar aqui, tá? O inglês, o francês, o italiano, o latim, isso aqui já dá 4. Alemão, 5. Ela falava alemão também? Falava alemão. De cabeça eu não vou saber todos agora, mas era mais ou menos uns 8. Francês é óbvio que era, que era a língua da elite. Português, óbvio. Inglês. Além de falar muito bem o português, né? Mas em suma, é de 7 a 8 idiomas, tá? Inclusive o alemão. Falava muito bem, até pela nobreza europeia alemã, né? Da Casa Imperial. Então você veja, e não é só o falar o idioma, não só estudar a história, mas a vivência dela. Ela desde cedo, isso que é uma coisa importante ressaltar, a princesa Isabel desde cedo compreendeu o Brasil real. Sabe? O pulsar da nação brasileira, do povo brasileiro. Ela tinha o dia a dia. Ela conversava com as pessoas, conversava com o povo. Ela era queridíssima pela população, pelo povo, porque ela conhecia o povo brasileiro, a cultura brasileira. E muito antes dos grandes sociólogos do Brasil fazerem os seus grandes estudos sobre a cultura brasileira, ela conhecia a cultura brasileira, valorizava a cultura brasileira. Então ela tinha essa capacidade de, quando ela chegou na Europa pela primeira vez, de fazer, sabe, de discernir as realidades culturais e captar, sabe, essa pulsação do que é chamado o brasileirismo sadio. Tem até essa expressão, o brasileirismo sadio, sabe? Porque só sobre isso, esse Brasil sadio, esse Brasil real, daria uma live só para falar, mas a título de exemplo, quando o Mário de Andrade faz o Macunaíma, em 1928, os modernos, eles tiveram uma visão de Brasil, sabe, que destoou desse verdadeiro Brasil que a princesa Isabel valorizava, que Câmara Cascudo, por exemplo, nos seus livros de folclore valorizou, e tantos outros. É o Brasil real, o Brasil da cultura genuína brasileira, que integra
várias outras culturas, povos e raças, como a gente sabe, que depois Gilberto Freire também vai descrever nos seus livros e outros mais, com riqueza de detalhes, essa riqueza da nossa cultura. Então, ela, quando chegou na Inglaterra pela primeira vez em 1865, ela se deparou com o quê? Com o problema do trabalho, decorrente já dos efeitos da Revolução Industrial. Né? E ali ela só foi se tocar que o grande problema daquele novo sistema que estava ali imposto, que o Charles Dickens vai denunciar também nas suas obras, etc., o problema social, certo? Que muito antes do Papa Leão XIII sintetizar admiravelmente na Rerum Novarum das causas novas, quer dizer, aqueles problemas todos que estavam ali expostos, ela vai perceber ali no debate no parlamento inglês, já ali, que os ingleses no parlamento estavam procurando uma solução para a questão do trabalho classista, já influenciado por 1848, Karl Marx, Manifesto Comunista e outras obras, Saint-Simon e tantos outros autores, etc., os iluministas, etc., os sindicatos e vertentes classistas. Então, na sua correspondência, ela, inclusive com o Condé, do qual ela sempre conversou todas essas coisas, porque houve uma grande afinidade. O casamento dela com o Condé foi felicíssimo em tantos aspectos, no campo pessoal, no campo intelectual, no campo espiritual, no campo religioso, no campo político. Houve uma sintonia entre os dois até o final da vida, sabe? Então, só sobre a vida de Princesa Isabel e Condé. Condé é uma figura que foi muito esquecida no Brasil, muito criticada, também injustamente. Muito injustamente, porque... Uma pessoa que sofreu muita injustiça histórica. Mas ele conseguiu voltar ao Brasil. Ele foi exilado, ela não voltou. Princesa Isabel foi a figura pública do Brasil, história do Brasil, que teve o maior exílio em termos de tempo. Nunca alguém no Brasil teve tanto período, em tantos anos fora do Brasil, como a Princesa Isabel, e nunca mais voltou. Ela foi exilada com 43 anos de idade. Ela foi preparada para assumir essa nação, que seria maravilhoso o seu reinado, e houve esse aborto. Foi um aborto, né? Foi abortada essa missão. Ela vai para a Europa, vai para a França, certo? E vai também no exílio, vai ter vários dissabores, vai enfrentar problemas em decorrência da Primeira Guerra Mundial, vai perder os seus filhos, né? Morrem em decorrência da Primeira Guerra Mundial. O castelo do Condé, onde ela morava, também teve um incêndio. Teve várias situações que eu estou escrevendo a biografia da Princesa Isabel. Na verdade, são dois trabalhos. Um mais assim, que já está mais ou menos pronto, um mais rápido, assim, que fala sobre como é que a gente se motivou a apresentar para a Arquidiocese do Rio de Janeiro em 2011 o pedido de abertura do seu processo de beatificação ao Dom Rani, então arcebispo cardeal do Rio de Janeiro. Estamos até hoje esperando que ele abra o processo de beatificação. Podemos até falar daqui a pouco sobre isso, tá? Mas o que a gente quer dizer assim, primeiro esse trabalho aqui, falando mais sobre como é que foi esse processo, mas eu estou, assim, escrevendo, e por isso que esse trabalho é mais demorado, as memórias da Princesa Isabel. Tá, com essas cartas, baseado nas cartas. Então, o que eu estou fazendo é assim, não é só a biografia da Princesa Isabel, como eu trouxe alguns livros Pode aqui, mostrar. Que nós temos assim, nós não temos muita coisa, tá? Não é que nem Zumbi tem, nossa, não sei quantas 10 academias e livros, com aquela visão que a gente já sabe qual é, mas Princesa Isabel não tem muitos livros, mas tem uma literatura, tá? Vou mostrar alguns, por exemplo. Tem esse aqui, ó, Hermes Vieira, que é meu xará, tá? Tá vendo, ó? Hermes Vieira, não sei se você pode mostrar a imagem também. Aqui, olha aqui, ó. Não, do Hermes, né? Não, esse é do
Vamos ver o... Não, o Hermes Vieira. Melhor mostrar aqui, acho que Tá. Então tem esse aqui, ó, do Hermes Vieira. Uma Vida de Luz e Sombra. Tem esse aqui do Lourenço Luiz Lacombe, tá? Inclusive o atual jornalista Lacombe é parente dele. Ah, parente. É parente do Lacombe. Até outro dia eu mandei uma mensagem para ele e falei, ó, tô escrevendo as memórias da Princesa Isabel, eu queria falar com você sobre algumas coisas do trabalho, é parente dele, do Lacombe, tá? Um livro, Isabel, a Princesa Redentora, né? Você tem esse aqui, o Princesa Isabel do Brasil, Roderick J. Barman, né? Você tem... Não trouxe todos, trouxe alguns que deu em cima da hora, que eu lembrei do podcast ontem. Falei, nossa, mandei uma mensagem pro garoto, nossa, é amanhã o podcast, então peguei o que eu achei, mas eu tenho bastante material lá. Esse aqui, ó, Isabel de Orleans e Bragança, Condessa de Paris. Então, tá aqui, tem esse outro aqui também. Tem esse que é mais recente. Esse que é mais recente, da Regina Echeverria. Eu estive na casa dela, ela mora aqui em São Paulo, ali no Higienópolis. Um dia ela ligou para mim e falou assim, olha, o dia que você estiver em São Paulo, passa. Ela estava fazendo o livro. Passa aqui que eu quero conversar com você. Fui lá, passei a tarde toda, conversamos. E depois ela até fez uma citação no final do livro aqui daquilo que a gente conversou. Então tem essa biografia também da Regina Echeverria, né? Mais recentemente também tem um que é o que eu considero um dos melhores, que eu não trouxe aqui, mas você tem aí, é um vermelho, que é do Daibert Júnior. Esse daqui, ó, Princesa Isabel entre o altar e o trono. Olha só, catolicismo e abolicionismo no projeto do Terceiro Reinado. Super importante esse livro, tá? De tudo que eu li, até por conta do pedido de abertura do processo de beatificação da Princesa Isabel, esse é o melhor em termos de informações, tá? Sobre esse ponto do catolicismo e abolicionismo no projeto Terceiro Tempo, do Terceiro Reinado. Terceiro Reinado. E eu quero comentar daqui a pouquinho sobre essa questão da solução católica. Na questão comprar esse livro, isso aí parece bem interessante. Existiu uma solução católica para o problema da abolição que é pouco citado e que eu, nesse primeiro trabalho meu, falo sobre isso. E tem também esse livro aqui também, que assim como documentação é muito importante, ó, saiu agora também, é recente esse livro também, é do Bruno da Silva Antunes de Cerqueira e da Maria de Fátima Moraes Argon, Alegrias e Tristezas. Esse é um documento importante porque tem muitas cartas aqui, tem muita fonte primária nesse livro aqui. É um livro bem... Eles reúnem assim, bem fontes primárias, fotos. Olha aqui, uma foto bonita aqui. Tá bem editado. Então. Tá bem editada, das duas, Dona Leopoldina, Princesa Isabel. Então tem... Olha aqui, o juramento no Senado, a primeira senadora do Brasil, né? Tá vendo? No tempo que havia Senado, né? Que hoje você sabe como é que a coisa tá, né? Olha aqui as cartas, né? Então eu tive acesso às cartas e lindas cartas, quer dizer, se pudesse só transcrever todas as cartas ipsis litteris, daria assim um trabalho maravilhoso, certo? E eu não sei por que eles não fazem isso. Só transcrição, não precisava nem fazer nenhum estudo, etc. Com toda essa documentação, tá? O que eu estou fazendo? Peguei tudo isso, tá? Eu estou fazendo as memórias da Princesa Isabel, tá? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, primeiro, não é um livro, não é uma biografia em terceira pessoa, é um livro em primeira pessoa, então é literatura. Então já é um projeto mais ousado. É um livro de literatura. Tipo Marguerite Yourcenar, quando escreveu Memórias de Adriano. Por exemplo, ela se colocou no lugar do imperador Adriano, né? Ela que era da Academia Francesa de Letras, e escreveu as Memórias de Adriano. Como se ele tivesse escrito. Então, não é um trabalho simples. Você tem que primeiro imaginar a Princesa Isabel, certo? Não é fácil, não. O olhar que ela teve, que ela tem uma formação
literária riquíssima de leituras e de vivência. E aí ela vai, como tem as cartas, desde os 12 anos até a morte dela, em 1921. Ela nasceu em 1846. A gente tem todo esse material riquíssimo de cartas. Então, com tudo isso, aí eu começo o livro de memórias a partir de recordações de algumas viagens. Então, olha que projeto complexo, tá? Desafiante. Então, começa com navio Alagoas, certo? Começa no Alagoas quando eles partem para o exílio. Então, como é que foi aquela viagem? Eles tiveram 24 horas para deixar o Brasil. Era com 43 anos, tiveram 24 horas para deixar no dia 15 de novembro de 1889. Então, ela começa os livros de memórias descrevendo o que aconteceu ali, como é que foi aquela viagem. Então, eu não encontrei em nenhum lugar a descrição de como é que foi. Descrição, assim, do espaço, como é que estava Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, o que eles conversaram, e tudo isso tem cartas. Você vai juntando isso. Então, eu queria, assim, recriar aquela viagem. Uma viagem sem volta. Tanto é que, acho que me parece, por de cabeça, o título é Uma Viagem Sem Volta. Alguma coisa assim, A Viagem Sem Volta. E aí, naquela embarcação Alagoas, ela também vai fazer a recordação de algumas outras viagens que tem a ver com o Brasil. Então, ela vai se recordar ali, depois que ela faz a descrição da ida até eles foram para Portugal, aí ela vai descrever 1500. Chegaram de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Ela comenta sobre isso. Então, como é que foi a viagem para chegar, certo? Porque tem aquela coisa, né? Eis que o vento bateu, quer dizer, alguma coisa saiu fora do que havia sido programado, né? Então ela faço a reconstrução da viagem de Cabral. Como é que foi? Com todas as controvérsias que existem ao longo dos historiadores, tantos. Então, como é que ela viu essa viagem? Depois a outra viagem, a viagem de 1808, Dom João VI. Ah, que interessante. Pro Brasil. Ela comenta tudo sobre isso? Para o Brasil. E a outra viagem, tudo isso no capítulo inaugural das memórias, que fala de Brasil, e depois a outra viagem, que é rememorada, que é de 1920, quando Dom João VI volta para Portugal, por conta da Revolução Liberal que teve no Porto, etc. Então essas viagens são recriadas, certo? E no primeiro capítulo das Memórias da Princesa Isabel. Depois, aí tem as recordações de pessoas. Então, quer dizer, a recordação dela do pai, Dom Pedro II. Então, tudo aquilo que envolve o universo. Como é que era a relação dela com a mãe dela, com a Teresa Cristina? Não, muito boa a relação dela com os pais. Ela foi exemplo em tudo que ela fez de filha, de irmã, Dona Leopoldina, de esposa, com Conde D, certo? Deus e os nossos corações escolheram, porque na verdade, no começo era para ela ficar com Augusto, certo? Então, conta uma história, por que ela acabou casando com o Conde D? Como é que foi a história? Porque desde os 9 anos de idade, Dom Pedro II, dentre tantas atribuições, estava ali, né, envolvido com essa preocupação da escolha. Casar a filha, claro. De casar a filha. E ele queria que fosse um príncipe católico, né? Ele queria que fosse um príncipe católico, e aí por vários fatores que agora dariam uma live só para fazer da relação dos dois, mas era para ser, na verdade, era para ela ficar com Augusto e Dona Leopoldina ficar com Gaston, mas aí ela vai dizer, vou resumir, tá? Porque eu quero ainda falar sobre o processo da beatificação. Ela falou, Deus e os nossos corações escolheram. Quer dizer, então ela tinha esse temperamento também muito decisivo, assertivo, Mas o Dom Pedro II estava pensando em alguma aliança com a França? Como é que foi? Tinha, claro. Evidentemente que haviam tudo isso estava em jogo, apesar que o Conde D, né, a família dele estava banida na França,
tá? Tanto é que a primeira viagem que eles fazem à Europa, ela não pode ir à França porque ele está exilado. Então tem todo esse contexto também que é importante ressaltar. Mas só para complementar, então tem a recordação dela do pai, da mãe, né, Dona Teresa Cristina, da irmã, certo? E do Conde D. Então as recordações pessoais. Depois tem um capítulo sobre livros lidos. Então eu pego todo um capítulo para falar quais são os livros que ela leu, que teve mais significado, que mais marcou. Tá? Quais foram? Cita alguns. Não, a literatura é vasta. A literatura da época, Tocqueville, por exemplo, né? O Conde de Paris, a lista, né? Chateaubriand, né? A lista é grande, mas é assim, dos livros lidos, tá? E depois obras de arte. Ela gostava muito de jardinagem, né? Então, ela gostava muito de jardinagem no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Ela tinha belos jardins, tocava piano, né? Também gostava de muita música, de tudo isso. Além disso, a sua vida como católica, né? Quer dizer, de missa diária, de oração diária, de atender as pessoas, quando eu falei de viver o evangelho, aquela postura assim de ali no dia a dia ter aquele, sabe, ela tinha muita sensibilidade, muito olhar para com aqueles com quem ela estava ali no dia a dia. Então, ela fazia, por exemplo, o dia dela era muito cheio de muitas atividades, né? E ora et labora, oração e trabalho, mas também ela tirava assim, geralmente 1 hora para fazer ela própria crochê, sapatinhos para crianças, entendeu? Necessitadas. Uma lista grande de pequenas atividades, de muitas que ela fazia nesse sentido. Mas eu quero contar para você aqui o seguinte. Então, estamos assim trabalhando nas suas memórias em primeira pessoa e sem data para conclusão, porque é um trabalho de literatura, e quando for possível concluir, aí quem sabe eu poderia estar apresentando aí em primeira mão, etc., nesse sentido. Mas o que eu quero contar aqui para você, assim, rapidamente aqui, porque hoje a gente está assim, vai ser uma live assim, mais assim, introdutória, um podcast mais de abertura, assim, nesse sentido, por causa do tempo que a gente não vai se estender muito. Em 2009, eu era vereador na minha cidade. Eu fui presidente da Câmara Municipal da minha cidade, São Bento do Sapucaí. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz lá como vereador, como presidente, foi chamei a minha assessoria e pedi para que eles trouxessem as atas antigas da cidade. E aí eles falaram para mim que eles tinham só algumas, porque a mais antiga eu sabia que era de 1858, mas eles falaram que eles tinham só até 1957, porque em 1945 tinha tido uma enchente lá. Ixi, e tinha levado tudo. E essa história que a enchente levou tudo, já conheço. Para quem faz pesquisa, isso é meio conversa também. É mentira, né? Não, é meio conversa também. Eu não fiquei muito satisfeito com essa versão. E fui conversando com ex-prefeitos, com ex-vereadores, com fazendeiros antigos, com pessoas nonagenárias, pessoas assim bem, tá? E um fala, eu sei que fulano tem alguma coisa, ciclano tem, pá, e conseguimos achar as atas de até 1958, conseguimos achar. Então, conseguimos recuperar as atas. Só que tivemos que mandar para Pindamonhangaba para paleógrafos, porque os paleógrafos têm que fazer, eu queria que eles transcrevessem ipsis literis aquelas atas no português de hoje. Mandaram então, até hoje o arquivo digital, digitado, bonitinho. E aí o que aconteceu? Curioso nisso foi o seguinte, é que lá na minha cidade tem um bairro que se chama Bairro do Quilombo. Lá se chama Bairro do Quilombo. E já nas primeiras atas, um dos primeiros bairros está lá, Bairro do Quilombo. Então você tem um bairro, são 3 bairros lá. Bairro do Serrano, tem uma vista maravilhosa da cidade. Bairro do Paiol Grande, onde está a Pedra do Baú,
e bairro do Quilombo. Então são os 3 bairros que são citados em 1858. E como são atas, fonte primária, é o tempo da escravidão. E foi ali então que eu percebi uma coisa interessante que naquelas atas, foi que aquele tipo de quilombo era um quilombo diferenciado. Que eles falavam que era um quilombo... Não era do estilo do Palmares? Não era no estilo do Zumbi dos Palmares. Era um quilombo que eles falavam que era um quilombo abençoado. Então, eu achei assim curioso aquela distinção. Um dia, ali, logo quando eu cheguei na cidade, naquele período, o bairro do Quilombo anualmente faz, até hoje, todo dia 13 de maio, uma festa, sabe? A festa do 13 de maio, que era liderada por uma senhora negra, né, do bairro, assim, então uma família grande, que queridíssima, uma pessoa ótima, que eu, grande amiga, depois que nos tornamos grandes amigos, chamava-se Dona Luzia. E a Dona Luzia que fazia a festa do 13 de maio. E um dia, ela me convidou um dia para ir na festa 13 de maio, um domingo. E ela própria com a família fazia aqueles almoços, sabe aqueles almoços de praça? Tem a missa, depois aquele almoço, todo mundo ali na praça, coisa bonita, sabe? E eu fui, tem cavalgada, tem aquelas coisas todas. E ali, eu conversando com a Dona Luzia, isso em 2009, tá? A Dona Luzia, perguntei para ela assim, o que tinha levado ela a fazer aquela festa todo ano. Eu tinha um jornal na cidade, chamava-se Comunidade São Bento, fui fazer uma entrevista com ela, o que levou a senhora a fazer essa festa tão bonita, é uma festa linda, você vê que você participa, é uma coisa, era contagiante, era lindo. E ela pegou na minha mão, assim, e falou assim, esta festa é em homenagem a uma mulher santa, né, que é a Princesa Isabel. Então ela foi a primeira pessoa que me falou da santidade da Princesa Isabel, uma mulher santa, Dona Luzia, sabe, do Quilombo. E foi ela que me falou que das irmandades religiosas, das irmandades Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora dos Homens Pretos, sabe? E ela disse que ela falou assim, você precisa estudar as irmandades religiosas no período da abolição, porque a Princesa Isabel teve um papel muito importante junto a essas irmandades religiosas que ela estimulou, porque com o Rosário, a abolição aconteceu com o Rosário, com a força do Rosário, com as irmandades religiosas. E lá em São Bento do Sapucaí tem, em outras cidades do interior também, tem Nossa Senhora dos Remédios. Tanto é que a primeira igreja, a igrejinha, ponto zero da cidade, é Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora dos Homens Pretos. Então, a partir daquela conversa, eu comecei a estudar mais essa temática dos quilombos, sabe? E eu comecei a perceber que realmente havia, tipo assim, 2 tipos de quilombos. Um quilombo católico, que não tinha aquela visão, não era aquela visão assim de classista. Vamos pegar em armas e vamos derrubar os amos e fazer a revolução, aquela coisa do estilo zumbi. E tinha aquele outro tipo que tem a ver com a solução católica, que é assim, não, a abolição vai acontecer gradual e vai acontecer também num processo de tomada de consciência, mas também num processo de... A Princesa Isabel tinha muito essa preocupação, tá, você liberta o escravo e o que vai ser dele depois? Ela teve pessoalmente com o Dom Bosco, em Milão. Que ano foi com o Dom Bosco? 1800 nesse período, na década de 1970, 1980, por aí. De cabeça não vou, mas por aí. Ela esteve em uma de suas viagens à Europa. Ela esteve com o Dom Bosco. Ela escreveu sobre isso? Sim, tem cartas. Ela esteve com o Dom Bosco. E eu me recordo que quando um dia eu estive aqui em São Paulo, ali no Bom Retiro, eles têm ali
colégio Sim, Liceu, salesianos. o Liceu Coração de Jesus, eu soube que o terreno daquele colégio teve participação da Princesa Isabel. Ah, teve? Teve, Até a praça lá chama Princesa Isabel. teve né, a participação da Princesa Isabel. Muitos investimentos, muitas doações que a Princesa Isabel fez, bem feito no silêncio, não fazia para, põe na rede social. Põe na rede do Globo. Pablo Marçal. Põe no Instagram. Não, põe no Instagram que você tá. Não, de muito que ela fez foi o bem feito no silêncio. Então ela tinha essa preocupação, ela chegou a conversar com o Dom Bosco, tá? Essa coisa de dar a questão do trabalho para o liberto, principalmente para o jovem, essa coisa de oferecer as alternativas de trabalho. Ela conversava isso muito com o Condidê. Condidê, uma das primeiras coisas que aconteceu depois que acabou a Guerra do Paraguai, em 1970, foi a libertação dos escravos, certo? Lá no Paraguai. No Paraguai. E eles tinham um projeto, sim, de, sabe, de dar, junto com aquele, já estava havendo aquele movimento dos imigrantes, aquela coisa toda, mas também a Princesa Isabel tinha um olhar para dar condições para que o trabalho livre fosse digno. Então é esse princípio que vai aparecer na Rerum Novarum, etc. Então, o que acontecia era o seguinte: havia assim uma tensão muito grande nesse processo, como eu falei, porque muitos dos que queriam a abolição queriam por via violenta, certo? Inclusive essas correntes via zumbi por via violenta, certo? Visão classista e tudo mais. E não era essa visão que a Princesa Isabel tinha. Quando ela, como eu te contei, estava na Inglaterra e ela percebeu que a solução classista inglesa para o trabalho não era cristã, e ela então entendeu que não, é preciso que haja um processo gradual de conscientização, de formação, e que haja realmente, certo? Que a questão social ela não seja demagógica, não seja ideológica, que ela realmente dê condições para que cada família, para que cada pessoa tenha oportunidades reais de trabalho. Então, e aí só a sua visão católica é que propiciou, quer a visão de Dom Bosco, quer a visão dos grandes santos católicos, para fazer esse processo de modo gradual. Então ela acompanhou o processo da discussão de como fazer a abolição no parlamento brasileiro com muita acuidade, certo? E sempre conversando com as lideranças para que prevalecesse essa via gradual, institucional, certo? E que houvesse alternativa para que não ocorresse as aberrações sociais que vieram depois com a República, por justamente não adotar aquelas medidas católicas efetivas que ela, Condidê, Dom Bosco e tantos outros sonhavam nesse processo. Então, obviamente que havia esse cuidado. E aí o que acontece? Tanto que, quando ela teve a oportunidade de ser regente, a primeira vez em 1871, já veio ali do ventre livre, certo? Então ela era uma pessoa assim, ela construía as possibilidades nas articulações feitas discretamente, sem alarde, mas ela fazia essas articulações, certo? Sem tocar trombeta, mas ela fazia essas articulações, e quando ela sentia que podia fazer, fez como fez, tanto com a lei do ventre livre, quanto na sua segunda regência, com a lei dos sexagenários. Então ela, sempre que podia, ela avançava, dava um passo a mais. Dava um passo a mais, mas com uma ousadia prudente, até chegar quando, em 1887, Dom Pedro II foi à Europa, que estava enfermo, e ela ficou um período maior, né? Foi formado o gabinete de João Alfredo, né? Então ela teve um tempo um pouco maior, e aí, dentre vários outros fatores, que são vários que a gente poderia elencar aqui, mas dentre vários outros havia também uma outra questão, que era assim: desde o primeiro projeto de lei de 1923 do José Bonifácio, que a discussão vinha no parlamento e se perdia nos detalhes. Que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a questão da defesa da vida no Brasil hoje,
Então você veja, hoje no Brasil eu sempre fui defensor da PEC da vida, que é o seguinte, você colocar na Constituição, vou abrir um parênteses para entender essa questão da abolição. Como que a Princesa Isabel chegou à Lei Áurea nesse ponto, no entendimento desse ponto? A questão da defesa da vida no Brasil é o seguinte, você tem Estatuto da Nascitura, você tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa, tem PDL, não sei das contas, tem um monte de coisas, só que assim, o doutor Ives Gandra, uma vez conversando comigo, falou, você tem que explicitar no artigo 5º da Constituição, que já está lá no artigo 5º, a garantia da inviolabilidade da vida humana. Já está lá. Falta só explicitar. Desde quando? Desde a concepção. É só isso que tem que fazer para acabar com toda essa discussão, sabe? Ah, mas o STF, você tem Código Penal, já está lá determinadas as coisas, não tem muita coisa, sabe? É pôr na Constituição a explicitação. Isso nós estamos trabalhando... No Pacto de São José tem isso. Sim, não mas tem o Brasil é signatário, mas eu sei, mas podia só copiar a redação, sim, né? Incorporar. Mas só que o problema é que desde 2005 nós estamos batalhando para colocar na Constituição desde a concepção. Só que o que acontece? Os movimentos, que são muitos, tanto contra quanto a favor, inclusive pró-vida, eles não chegam a esse entendimento de que, é um Cada artigo fala só. uma coisa, né? Assim acontecia com a abolição. Entendi. Cada um falava uma coisa. Cada um falava uma coisa, e aí a Princesa Isabel chegou uma hora que ela falou, não, peraí. A lei da abolição tem que ser um artigo só. Está extinta a escravidão, ponto. Precisa complicar mais. Você está entendendo? Então, quer dizer, foi construída a possibilidade política para chegar numa lei que fosse um artigo, certo? Definitivo. O mais enxuto, é uma das leis mais enxutas. É o que nem o que eu estou falando agora. Desde a concepção, ponto, acabou. Certo? Mas não houve esse entendimento ainda. Então fica todo esse debate, um para lá, outro para cá, os egos inflados daqui e ali, e a coisa não chegou a conclusão. No caso da Princesa Isabel, ela pôde acompanhar toda essa discussão no parlamento, é super interessante, como eu falei no Senado Federal, eu acompanhei todas as discussões no parlamento, peguei todos os projetos de lei, um por um, para ver o que um falava, o que o outro falava, onde que estava querendo, onde que estava discutindo, anotei tudo, para chegar na Lei Áurea. E aí o pessoal vai dizer que a Princesa Isabel só assinou a Lei Áurea? Mentira. E aí eu quero complementar, falar com você uma coisa que é o seguinte, o que é que acontece? Os republicanos, os positivistas, certo? Eles temiam o reinado da Princesa Isabel, certo? Porque ela era catolicíssima, no superlativo, e no bom sentido, do brasileirismo sadio, Brasil real, Brasil profundo, o Brasil, sabe, pujante, o Brasil verdadeiro, e não o Brasil estereotipado do Mário de Andrade em Macunaíma, o malandro que está lá no Macunaíma que o Lula encarna tão bem. Não é esse o Brasil real, certo? Esse é um Brasil estereotipado, certo? Que ele é o lado obscuro da cultura brasileira, mas você tem um lado luminoso dessa cultura, que é riquíssima. Então, o que acontece? A Princesa Isabel chegou nesse processo todo, temia-se o seu reinado, que seria lucidíssimo, usando um outro superlativo, lucidíssimo em todos os aspectos, inclusive na questão do trabalho, totalmente afinado com a doutrina social da igreja, tanto que o Papa Leão XIII deu para ela a Rosa de Ouro, tanto que eles se correspondiam, certo? Então seria realmente o reinado, certo? Aqui no Brasil, que faria o Brasil real emergir sem os gravíssimos problemas que nós estamos vendo hoje em todos os campos, e como a gente tem visto. Aí ela sofreu não só o golpe da República, o exílio, mas como também, certo, a chamada conspiração do silêncio. Esse é um ponto também... O que é conspiração do silêncio? Porque os seus detratores positivistas, republicanos, depois os esquerdistas e tudo mais, não tendo o que falar dela, do ponto de vista moral, do ponto de vista da sua coerência de vida, do ponto de vista de tantos feitos que ela realizou, então eles optaram por
não falar da Princesa Isabel. Entendi. Então nós temos assim, ela é uma das pessoas mais patrulhadas na nossa história, no sentido de que não se fala nela. Eu vou dar um exemplo simples para concluir, tá? Que é o seguinte, uma vez eu fui aqui, não sei se você conhece, você que é de São Paulo, que frequenta os sebos aqui, você Sim, deve já foi muito cedo. Você conhece o Sebo Brandão? Sei, lá no Centrão. Então, Sebo Brandão, fui lá no Sebo Brandão, um dia eu estava lá no Sebo Brandão, e eu, só para resumir, para fechar, que a gente está finalizando aqui já nossa conversa aqui hoje, foi rápida, mas a gente vai marcar um outro dia para depois detalhar outras questões. Eu estava lá no Sebo Brandão e vi lá um livro de 500 páginas sobre Duque de Caxias. Falei, opa, acho que eu vou... Nem perguntei, vou comprar. Claro, é coisa 500 rara. páginas do Duque de Caxias. Eu estou estudando a vida da Princesa Isabel. Uma hora vai encaixar. Eu estou estudando para fazer as memórias da Princesa Isabel. A primeira pessoa tem que comprar esse 500 páginas do Duque de Caxias. Aí eu perguntei pro Brandão, falei para ele, deixa eu dar uma olhada aqui, não estava no celofone, que eu gosto de ver quando o livro tem índice onomástico, sabe? Eu dou uma olhada para, às vezes, ver um tema, ver um nome. Então, por acaso, antes de comprar, eu abri, tinha 500 páginas, e vi lá os autores que estavam citados no livro. Falei, deixa eu pegar Princesa Isabel, ver pelo menos o que ele está falando naquela linha sobre ela, para ver se eu já tenho mais ou menos um enfoque. E eu fiquei assim chocado, porque aquele livro de 500 páginas do Duque de Caxias não tinha uma citação da Princesa Isabel. Falei pro Brandão, não é honesto esse livro, não vou comprar. Meu amigo, você tem pelo menos 2 episódios que envolvem diretamente a Princesa Isabel com o Duque de Caxias, que é quando o Duque de Caxias, doente, volta da Guerra do Paraguai, e o Dom Pedro II finalmente, então, nomeia o Conde D para ir para a guerra. Então, é um episódio que envolve o Duque de Caxias. Tinha que estar lá, né? E é um episódio relevantíssimo, não é um episódio secundário. Então, não é honesto esse livro. Segundo episódio, o episódio de Dom Vital. Dom Vital, exatamente. Pô, quer dizer, então eu falei, não, o cara não escreve um livro de 500 páginas e não cita a Princesa Isabel, conspiração do silêncio. Nós não temos uma pessoa tão patrulhada ideologicamente quanto a Princesa Isabel. São mais de 80 mil documentos no Museu de Petrópolis. São cartas lindas e maravilhosas. É uma visão de Brasil, desse Brasil, sabe, da cultura sadia. Esse é o termo, sadia do Brasil, que é desconhecido. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu estive na Catedral de Petrópolis em 2012. Aliás, bela catedral. Muito dia bonito. 13 de maio de 2012. Eu fui lá porque o túmulo da Princesa Isabel, Conde D estão lá. Dom Pedro II, Dom Teresa Cristina. Então, fui lá, o pároco da catedral. Na hora que eu fui lá, ele falou, olha, você participa da missa e no final gostaria de fazer ali eu queria que você proferisse algumas palavras ali diante do túmulo da Princesa Isabel, Conde D, Dom Pedro II, Dom Teresa Cristina. Eu falei assim, não, tudo bem, certo? Até se você depois achar a foto Aí eu cheguei, mas antes, eu te aviso. Aí antes... Tá aí, essa daí? Não, aquela ali, ó. Mas antes de você exibir, só deixa, você já põe. Você já põe. Eu vou explicar. Tá fechado. Tá. Cheguei lá, na missa, no domingo, e encontrei na porta da catedral um senhor negro de quase 80 anos de idade, eu não me lembro de cabeça, mas devia ser mais de 100 flores, mais de 100 rosas, contadinhas, acho que 100, não sei agora o número, 100 rosas. E eu ali na porta ali perguntei para ele, estava ali conversando com ele e ele me contou que ele todo ano ele vai depositar no dia 13 de maio essas flores no túmulo da Princesa Isabel, no dia 13 de maio, seja domingo, fim de semana, e ele vai por conta dele, não é o Estado, não é... Não é pago por ninguém. Por conta dele, depositar essas flores no túmulo da Princesa Isabel. A hora que o pároco chegou, eu falei assim, meu amigo, quem tem que falar alguma coisa é ele, não eu, porque ele está dando um testemunho, e ele também... Assim como a dona Luzia falou que era uma mulher santa, ele só não falou da mesma forma, mas assim, pelo olhar, pelo modo como ele carinho, falou, né, das flores, sabe, o respeito. Então você veja, ali eu vi que até hoje a Princesa Isabel tem assim uma aura, sabe, um carinho,
um, o povo brasileiro, o nome dela, sabe, traz assim alguma coisa assim bonita, sabe, que as pessoas sentem, e isso foi expressada, né? Pode mostrar se você puder, Eduardo, né? Então, mas acabei, levei um... agora que eu vi que o senhor tá ali é esse senhor aqui, tá? E que levou as rosas. Claro, falei algumas palavras ali, mas ele também, fiz questão que ele também proferisse algumas palavras. E aí, esse episódio mostrou que ali em 2012 também, 2012 por ali, o SBT fez uma enquete. Qual o maior brasileiro de todos os tempos? E assim, uma coisa natural, foi feito, chegou a 100 nomes, depois a 10 nomes, e depois a 5 nomes, e depois a 2 nomes. A Princesa Isabel ficou em segundo lugar. Sem lobby nenhum, sem marketing, sem... Primeiro lugar deu Chico Xavier, certo? Mas a gente sabe que tem um lobby em cima dessa causa, a gente sabe que tem um lobby em cima dessa causa. A Princesa Isabel não teve nenhum. Quer dizer, foi natural, então. Foi natural. Então, ela pessoas, como é que ele chamava? De cabeça, não vou me lembrar pessoas agora. Pessoas como ele, então, tem essa... Espontaneamente. Espontaneamente. Então, é assim, é uma história rica, linda, uma história de vida com grandes realizações feitos, sim. O Daibert Júnior, os seus textos falam muito desse... Eu levei para Dom Orani, no dia que nós fizemos o pedido da abertura, você pode mostrar as fotos do pedido, estivemos tá em empacado, outubro, não tá andando. Então, estivemos em outubro de 2011, estivemos em outubro, ali ó, com Dom Orani, Dom Antônio de Orleans e Bragança, tem outra também, aqui ó, aqui estivemos com Dom Orani em outubro de 2011, com Dom Antônio de Orleans e Bragança, que era do Rio de Janeiro, fizemos o pedido para que a Arquidiocese do Rio de Janeiro abrisse o processo de beatificação da Princesa Isabel. Levamos uma farta documentação, muitas cartas, muitos documentos. Dorani chamou uma comissão do Vaticano. Eu fui sabatinado por essa comissão do Vaticano. Eles ficaram encantados, não sabiam nada sobre a Princesa Isabel. E tudo que a gente levou, certo? Eles ficaram admirados de ver, certo? E um deles... não da comissão, a líder arquidiocese disse que a causa da beatificação da Princesa Isabel é uma causa política. Eu disse, bom, a causa de Santa Joana d'Arc também era política, certo? A causa de Santa Joana d'Arc também era política, certo? Mas não tem nada a ver, eles vieram com alguns argumentos, certo? Que não se justificavam. Mas fizemos o pedido, estamos aguardando. O pedido foi feito em 2011, 2012, a gente foi sabatinar por essa comissão do Vaticano, apresentamos as documentações todas, fizemos algumas palestras em vários eventos, e em 2013 veio a renúncia do Papa Bento XVI, e aí eu estive no Vaticano em 2015, tá? Em 2015 eu estive lá no Vaticano e perguntei para eles como é que tá o pedido da beatificação da Princesa Isabel, e eles me falaram assim, olha, nesse pontificado vai ser difícil. Foram bem expostos. Dom Helder Câmara, tudo bem, mas agora não sei, acho que vai ser difícil. E a coisa está desse jeito. Mas nós temos esperança de que a Arquidiocese, eu conheço o bom senhor Bruno, eu estive com ele no Vaticano, ele me recebeu muito bem, ele é do Rio de Janeiro, ele tem muito contato lá. Estamos trabalhando, Dom Antônio Augusto Dias Duarte, que foi meu professor de bioética, também é do Rio de Janeiro. Então tem vários bispos, vários cardeais, muito sensibilizados com a causa da Princesa Isabel. E eu quero voltar aqui num outro momento para, sabe, detalhar mais outros aspectos sobre o porquê que nós apresentamos esse pedido e como é que está aí o avanço dos nossos estudos em relação a esta grande figura da história do Brasil, desconhecida por conta do patrulhamento ideológico, da conspiração do silêncio, mas que espero, pela graça de Deus, com as memórias da Princesa Isabel, falar a sua visão de Brasil. Veja, eu sou muito mais Dom João VI do que Dom Pedro I, tá? Porque aquela visão que o Dom João VI teve aquela visão que o Dom João VI de integração, né? Do Reino Unido. Também.
também sou muito mais favorável. Aquela visão que ele teve do Reino Unido... Mas a Princesa Isabel comentava nesse sentido? Sim, ela, claro. Isso é importante. Entendeu? Aquela coisa de você ver, assim, a visão que ela tinha de todo esse processo, certo? É muito enriquecedora e eu espero, aí, pela graça de Deus, ter condição um trabalho importante. De dar essa contribuição de reflexão. Fico muito feliz por esse trabalho. Em relação a essa temática, e quem sabe ainda o Brasil fará justiça a essa grande personagem da nossa história e de grande legado, e especialmente um legado cristão, catolicíssimo, e que de muita importância ainda vai ter para as gerações futuras do nosso Brasil. Ótimo, muito obrigado, professor. Sei que você está apurado aí com o tempo. Então, vamos ficando por aqui, então, e obrigado a todos que nos acompanharam.